Olá, seja bem-vindo ao trabalho de evolução e diversificação da vida na Terra, do grupo B2. Você sabe o que são as cianobactérias? As cianobactérias são micro-organismos procariontes unicelulares, ou seja, não possuem o mesmo grau de complexidade interna dos organismos eucariontes. Algumas de suas principais características são a sua natureza fotossintetizante e a sua capacidade de fixar o nitrogênio atmosférico. Cabe como curiosidade também destacar o fato de que, apesar de serem unicelulares, as cianobactérias podem se organizar em colônias ou filamentos. A origem das cianobactérias é estimada em aproximadamente cerca de 2,5 bilhões de anos, sendo provavelmente os primeiros produtores primários de matéria orgânica a liberarem oxigênio elementar na atmosfera primitiva. As cianobactérias têm uma capacidade enorme de se proliferarem e multiplicarem em diversos ambientes. Todavia, os ambientes dulcícolas são os mais favoráveis para o crescimento das cianobactérias, visto que a maioria das espécies apresenta um melhor crescimento em águas próximas da neutralidade, com pH entre 6 e 9. Acredita-se que uma modificação em um pigmento que protege as células da luz ultravioleta foi o que ocasionou o aparecimento da clorofila nas mesmas, dando aí a provável origem das cianobactérias. Com a evolução, milhares de organismos, aquáticos e não aquáticos, ao fagocitarem as cianofíceas, as associaram em sua composição molecular e com isso passaram a conquistar os mais diversos ambientes na Terra, e ficando independente da água para sobreviver. Esse tipo de bactéria é bastante flexível e adaptável, uma vez que pode sobreviver a diferentes tipos de luminosidade e consegue estocar muitos nutrientes. Dessa forma, as cianobactérias estão presentes em alguns ambientes terrestres e aquáticos, principalmente na água doce, onde, quando agrupadas, formam o fitoplâncton, base da cadeia alimentar aquática. Mas então, o que diferencia uma cianobactéria de plantas comuns? Apesar de fazerem fotossíntese como as plantas, os fotossistemas das cianobactérias não são organizados em cloroplastos. Porém, devido à presença de alguns pigmentos, como a clorofila, seu tom esverdeado fez com que se popularizasse o nome de algas cianofíceas. Espécies que vivem em associação com alguns fungos, formando os líquens. Sua relação com problemas ao meio ambiente e à saúde humana, as cianobactérias também podem causar problemas a esses dois. Em ambientes onde há grande aporte de nutrientes e altas temperaturas, pode ocorrer um aumento na quantidade de cianobactérias, formando grandes massas visíveis, denominadas florações, ou blooms. Além do fato dessas florações não causarem a eutrofização dos corpos d'água, muitas espécies produzem toxinas que podem causar problemas sérios à saúde humana e até mesmo causar a morte de muitos organismos. Estudos recentes mencionam que a ocorrência de floração pode aumentar com as mudanças climáticas. A América Latina também poderia vir a sofrer de maior frequência de floração, devido a problemas de qualidade de água decorrentes da elevada taxa de crescimento urbano. O rápido aumento da população urbana pode saturar a infraestrutura de saneamento já existente, enquanto os municípios tentam se adaptar. A descarga de águas residuais não tratadas devido à falta de ligações à rede de esgoto em bairros novos ou a plantas de tratamento saturadas aumenta a quantidade de nutrientes nos corpos d'água e promove a multiplicação das cianobactérias. Sobre a importância ecológica das cianobactérias, podemos afirmar que há cerca de 1,5 bilhões de anos atrás, a Terra continha pouco ou nenhum oxigênio, aproximadamente 0,0001% do que há hoje. E através da fotossíntese, as cianobactérias encheram a atmosfera de oxigênio, no evento que ficou conhecido como o Grande Evento de Oxigenação. Hoje, elas são consideradas as principais produtoras primárias da biosfera e continuam sendo as principais provedoras de nitrogênio para as cadeias tróficas dos mares, sendo ainda de utilidade para a alimentação humana e produção de biocombustíveis como o biodiesel. O grande evento de oxigenação, citado anteriormente, recebeu esse nome por conta do aumento brusco nos níveis de gás oxigênio na atmosfera da Terra. No momento em que ocorreu, todos os seres da Terra eram seres unicelulares e procariontes, sendo a maioria destes dizimados pelo aumento de oxigênio na atmosfera. A longo prazo, porém, a oxidação permitiu que um novo tipo de vida evoluísse. O oxigênio é um gás reativo, e quando alguns organismos aprenderam a usá-lo, passaram a ter acesso a uma nova fonte de energia. Ao respirar oxigênio, organismos ficaram mais ativos e puderam crescer mais. Ao ir além da simples multicelularidade desenvolvida pelas cianobactérias, alguns organismos ficaram mais complexos. Viraram plantas e animais, de esponjas e vermes a peixes, e por fim, humanos. Mas e se as cianobactérias não existissem? Bom,
Para começar, a vida aeróbica não teria sido possível se as cianobactérias não tivessem surgido, porque elas que foram responsáveis pelo aumento inicial de O2 atmosférico no planeta Terra, há cerca de 2,3 bilhões de anos. Outro ponto muito interessante é que todas as plantas e algas eucarióticas possuem cloroplastos, certo? Então, acredita-se que tenham sido as cianobactérias em organização com seres eucariontes vivendo em simbiose que, com o passar do tempo evolutivo, acabaram se tornando parte dessas células. Roteiro feito por Gabriela de Oliveira Leite Carvalho e Gustavo Felipe Clemente. Slides por Emanuela Almeida da Silva e Gabriel Modesto Rezende. Narração de Ivan Strasmo Valverde e Matheus Rocha Morim. Edição de Eduardo Souza Simeão e Daniela Pinheiro Araújo.